Fragmento de uma análise de histeria do caso Dora. Ida Bauer, mais conhecida como Dora, cujo nome fictício dado por Freud, nasceu em 1882 e iniciou seu tratamento em 1900, quando tinha 18 anos, após seus pais encontrarem uma carta de suicídio. Dora vinha de família rica, donos de fábricas, e a mãe tinha um tipo de psicose doméstica, o que acabava fazendo com que Dora e sua família tivessem uma relação pouco afetiva. Dora tinha um único irmão, 1 ano e meio mais velho. Nos últimos anos, porém, as relações entre ambos se haviam tornado mais distantes. O rapaz procurava afastar-se o máximo possível das discussões da família, mas quando se via obrigado a tornar partido, apoiava a mãe. Assim, a costumeira atração sexual aproximara pai e filha de um lado e mãe e filho de outro. Por volta de 1888, o pai de Dora adoece e eles precisam mudar para Viena para fazer um tratamento. Em Viena, a família de Dora conhece o Sr. e Sra. K. Algum tempo depois, o pai de Dora desloca a retina do olho e precisa fazer um tratamento onde deverá ficar dentro de um quarto escuro a maior parte do tempo. Ele ainda desenvolve sintomas de paralisia e crises, o que o leva à aproximação do Sr. e Sra. K, que se prontificam a ajudar a família. O agravamento da doença faz com que o pai de Dora e a Sra. K se aproximem, já que a mãe de Dora se ocupava muito cuidando das tarefas de casa, não sobrando tempo para o marido. Enquanto o Sr. K possuía uma boa relação com todos da família, principalmente sendo muito amável com Dora, que ajudava o casal a cuidar de seus filhos. Aos 12 anos, Dora começa a apresentar sintomas de enxaqueca, crises de tosse nervosa e afonia, que, em conjunto com a mudança de cidade, influenciaram seu comportamento, fazendo com que ela ficasse mais introspectiva, hostil e desanimada. Neste mesmo período, os pais de Dora encontraram uma carta de suicídio. E, preocupados, levaram a filha até Freud, para que seu quadro fosse avaliado. Depois de avaliar seu quadro clínico, Freud conclui que ela apresentava um caso de histeria, com sintomas somáticos e psíquicos, comuns para aquele tipo de neurose. Depois de algumas sessões, Dora conta que durante um passeio no lago recebeu uma proposta amorosa do Sr. K, que afirma que largaria a esposa por ela e não sentira mais nada pela esposa. Por Dora gostar da Sra. K, Dora lhe dá um tapa na cara e fica furiosa com tal declaração. Ela conta sobre o episódio para os pais, que duvidam dela e passam a acreditar que ela estaria criando uma fantasia na sua cabeça. Este episódio causa um grande trauma em Dora. Por volta dele, que o tratamento feito por Freud será direcionado. No desenrolar do tratamento, ela revela que o Sr. K já havia tentado seduzi-la, antes mesmo do momento do lago. Uma vez, quando ela tinha 14 anos, os dois estavam em uma loja comercial e o Sr. K tentou beijá-la. Segundo Freud, esses episódios viriam fazer com que Dora sentisse repulso aos homens, sempre evitando conversas afetuosas com eles. A relação íntima do pai de Dora com a Sra. K atraía a atenção de pessoas e de Dora, que achava estranho o Sr. K consentir com tal situação. Dora entende essa permissividade do Sr. K devido aos assédios dele para com Dora. Dora se idealiza na Sra. K como uma introdutora em suas relações sexuais.
Dora se sentiu um objeto de troca cedida ao Sr. K para neutralizar a relação da Sra. K com seu pai, o que explicaria a permissividade do Sr. K com a traição da Sra. K com o pai de Dora. Freud concluiu que o comportamento de Dora era resultado de resquício inativo de Édipo, pelo qual ela havia passado na infância. O sentimento de Dora em relação ao pai era como de uma esposa ciumenta, sentindo-se preterida por outra mulher. Mas porque esse enamoramento pelo pai, resquício inativo do Édipo, tornava-se reavivar. Concluiu que o amor pelo pai consistia em uma forma de resistência à atração de Dora pelo Sr. K. Freud também avalia uma possível bissexualidade de Dora pela Sra. K, o que era interpretado por Freud como uma atração, devido aos episódios de sexo da Sra. K com o pai de Dora. Segundo sonho de Dora. Uma casa estava em chamas. Papai estava ao lado da minha cama e me acordou. Vesti-me rapidamente. Mamãe ainda queria salvar sua caixa de joia, mas papai disse: não quero que eu e os meus 2 filhos nos queimemos por conta de sua caixa de joias. Descemos as escadas às pressas. Logo que me vi ao lado de fora, acordei. Primeiro sonho de Dora. Uma casa estava em chamas. Papai estava ao lado da minha cama e me acordou vestindo-me rapidamente. Mamãe ainda queria salvar sua caixa de joias. Mas papai disse: não quero que eu e meus 2 filhos nos queimemos por causa da sua caixa de joias. Descemos a escada às pressas e logo que me vi do lado de fora, acordei. Freud faz uma relação do fogo com a paixão ardente que ela possuíra pelo Sr. K, que assim como o fogo, colocava toda a sua realidade em perigo. A frase "papai estava ao lado da minha cama e me acordou" levou a paciente a se lembrar de algo que ocorreu após o beijo do lago. Ela e o Sr. K acabaram voltando juntos para casa. E ao chegar, Dora foi deitar-se no sofá do quarto do casal para descansar. E acordou com o Sr. K de pé à sua frente, olhando para ela. Dora se recorda, durante a análise, de que não poderia descansar na casa do Sr. K e da Sra. K, devido ao receio de que ele voltasse a perturbá-la. E a fala "não quero que eu e meus 2 filhos nos queimamos por causa da sua caixa de joias", de este ter sido um presente do próprio Sr. K a Dora. Além de Freud chamar a atenção pelo fato de que o nome do objeto era frequentemente utilizado para se referir à genitália feminina, e liga esse elemento ao complexo de Édipo vivido na infância, e ao desejo de Dora pelo pai. E a aversão pela mãe, que estava tentando colocar todos em perigo, tentando salvar o objeto. Freud ligava este fato também à possível atração que ela possuía pelo Sr. K. Durante o segundo sonho de Dora, ela relatou que estava passando por uma cidade que não conhecia, vendo ruas e praças que eram estranhas, e que em uma das praças ela viu um monumento. Ela caminhou até a casa onde ela morava, vai até o quarto e ali encontra uma carta de sua mãe, que dizia que, como ela havia saído de casa sem consentimento de seus pais, ela não quis escrever que seu pai estava doente. Na carta dizia: agora ele morreu, e se quiser, queres,
pode vir. Foi então que ela foi para a estação rodoviária e perguntou umas 100 vezes: onde fica a estação? E só recebia sempre a mesma resposta: mais 5 minutos. Viu depois à sua frente um bosque denso, no qual penetrou-se e ali fez a pergunta a um homem que a encontrou, que disse-a: mais 2 horas e meia. Pediu-a que o deixasse acompanhá-la. Ela recusou e foi sozinha. Viu a estação à sua frente e não conseguiu alcançá-la. Aí veio o sentimento habitual de angústia, de como nos sonhos não se consegue ir adiante. Depois estava em casa. Nesse meio tempo devia ter viajado. Mas nada sei sobre isso. Dirigiu-se à porta e perguntou ao porteiro sobre sua casa. A criada abriu e respondeu: a mamãe e os outros já estão no cemitério. Na sessão seguinte, ela relatou que, muito nitidamente, se viu subir as escadas e, após a resposta, se dirigiu ao quarto, sem tristeza alguma, e lá veio um grande livro que está sobre a sua escrivaninha. Outro componente importante sobre o sonho de Dora é a fantasia de depuração, que foi obtida a partir da descrição do bosque visto no sonho, que se assemelha muito com o bosque perto do lago. Freud analisou que a descrição do bosque denso se relacionava muito com a descrição da genitália feminina. Dora desenvolveu também a fantasia de parto. Ela havia lido uma enciclopédia a respeito da doença apendicite, o que os levou a pensar na relação dos sintomas da enfermidade que Dora apresentou por um tempo, que foram considerados histéricos por Freud. A apendicite veio a aparecer exatamente 9 meses após o incidente do lago, e as dores descritas por Dora se assemelhavam a dores de parto. O último componente analisado do sonho seria o amor que Dora teria por a senhorita K, que não foi suficiente explorado por Freud, pois Dora imediatamente interrompeu seu tratamento, por conta própria, pois ela não concordava com a narrativa dele, sobre a possível transferência negativa, que para Freud, a fantasia de narração estava sendo narrada com o ponto de vista de homem, o que sugere que Dora estaria se identificando com o Sr. K. Posteriormente, Freud reconhece sua falha no tratamento de Dora por não ter dado atenção devida ao fenômeno de transferência, que vinha se apresentando desde o início da análise, e que talvez possa tenha tomado algumas medidas e conclusões equivocadas. A análise do segundo sonho de Dora tem base em 4 elementos principais. A fantasia de vingança sobre o pai foi uma conclusão obtida através de que ela sai de casa, o pai adoece e morre. Então ela vai para casa e todos os outros já estão no cemitério. Ela sobe para o quarto sem nenhuma tristeza e lê calmamente uma enciclopédia. Fantasia de depuração foi obtida a partir da descrição do bosque presente no sonho, que se assemelhava ao bosque perto do lago, além de que, para Freud, a descrição do bosque denso do sonho de Dora se relacionava com a descrição da genitália feminina. Ela foi calmamente para o seu quarto e leu um livro grande que estava sobre sua escrivaninha durante o sonho. Faria referência ao desejo curioso das crianças e adolescentes pela leitura de matérias proibidas contidas em enciclopédias para conhecer assuntos sexuais. A fantasia de parto. Dora também havia lido uma enciclopédia a respeito da doença apendicite, o que os levou a pensar na relação deste fato com os sintomas da enfermidade que Dora apresentou por um tempo e que foram considerados histéricos por Freud. A apendicite veio a aparecer exatamente 9 meses após o incidente do lago, e as dores descritas por Dora se assemelhavam a dores de parto. Tratava-se, portanto, de uma gravidez. O quarto componente do sonho, que seria o amor pela senhora K, não foi suficiente explorado por Freud, pois Dora interrompeu seu tratamento por conta própria, antes que isso pudesse ser feito. Para Freud, a fantasia de narração estava sendo narrada com o ponto de vista do homem, o que sugere que Dora estaria se identificando com o Sr. K.
Após 3 sessões, a interpretação dos sonhos feitos por Freud, Dora decide abandonar o tratamento e comunica ao terapeuta, pois ela não concorda com a narrativa dele sobre a possível transferência negativa. Além de tratar a importância da transferência para a análise do tratamento de Dora, Freud chama a atenção pelo quanto é conflituoso isso e para os pacientes. Assim, Freud diz que a transferência é um quesito inevitável para uma análise. Após Dora abandonar o tratamento, Freud reconheceu a sua falha no tratamento de Dora, por não ter dado uma atenção suficiente ao fenômeno da transferência, que vinha se apresentando desde o início da análise. Após a finalização do tratamento, Freud reconhece ter tomado algumas medidas e conclusões equivocadas durante suas intervenções. E afirma posteriormente: abandonei essa técnica por considerar inadequada a estrutura sutil da neurose. O caso de Dora foi um dos mais famosos na época, para a formulação de diversas análises e críticas ao longo da história, principalmente para os amantes do autor. Neste caso, a interpretação dos sonhos e a transferência deram início a outros casos de Freud para a psicanálise.